Você já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo? São listas que mostram as 7 maravilhas do mundo, sejam elas naturais, da antiguidade ou modernas. A última votação para definir as 7 maravilhas do mundo foi realizada no dia 7 de julho de 2007 e foi recreativa. Não é oficial, é informal e a votação foi feita por voto popular para decidir os finalistas. Então, os arquitetos avaliaram as 7 melhores entre elas, se baseando em diversos quesitos. Foi escolhido online numa votação que teve mais de 100 milhões de votos. Quer saber quais são elas? Então vamos nessa! Vamos começar pela mais recente e que também é a maravilha brasileira da lista, o Cristo Redentor. Ele fica no Rio de Janeiro e foi construído em 1931, no topo do Corcovado. Já queriam construir uma estátua lá desde 1850, mas só fizeram 80 anos depois. Trata-se de uma estátua de Jesus Cristo, de onde se tem a vista espetacular para toda a cidade do Rio de Janeiro. Ela tem 30 metros de altura e foi construída usando concreto armado e pedra-sabão. O Cristo recebe milhões de visitas de turistas ao longo do ano para conhecer a maravilha e observar a cidade do Rio de Janeiro de cima. Para o próximo nome da lista, vamos falar da Índia, pois a segunda maravilha é o Taj Mahal. Ele foi construído entre 1632 e 1653. Parece um palácio, mas na real ele é um mausoléu. Dizem que o Taj Mahal foi a maior prova de amor já feita, pois foi construída pelo imperador Shah Jahan para sua falecida esposa Mumtaz Mahal. O cara era muito rico, ao ponto de dizerem que seus recursos eram infinitos. Ela era sua esposa e lhe deu 14 filhos, e ao parto do último, faleceu. O imperador então, por amar tanto a sua esposa, construiu o Taj Mahal para sepultar o corpo dela. Foram necessário o trabalho de 20 mil homens para construir um mausoléu inteiro de mármore branco. E ele é dividido em vários setores, como o próprio mausoléu, pátios, minaretes, mesquitas e até um jardim sensacional. Reza a lenda que o imperador Jahan pretendia construir uma réplica do Taj Mahal, só que preta, do outro lado do rio, baseando-se em pedaços de mármore negro que foram encontrados no rio. Mas ele morreu antes de realizar a ideia. E agora vamos conhecer a terceira maravilha que fica no Peru, e é a cidade de Machu Picchu. A cidade foi construída pela civilização Inca por volta do século XV e só foi descoberta recentemente em 1911. Ela fica a 2.400 metros de altitude e um dos seus atrativos é a caminhada para chegar ao local. Ela não está igualzinha desde quando foi construída, só 30% do original, o resto foi reconstruído. Mas é fascinante, além do que tem uma vista espetacular lá de cima. Ela foi redescoberta por um explorador chamado Hiram Bingham, que passou por lá procurando civilizações antigas. A cidade de Machu Picchu é dividida entre zona urbana e zona agrícola. Lá também recebe a visita de turistas o ano todo, que buscam se aventurar em seu caminho e conhecer este monumento histórico. E a quarta maravilha também fica no continente americano, Chichén Itzá, ou Chiché. Foi uma cidade da civilização maia, construída no final do período clássico. Estima-se que por volta do ano 600, era uma das principais capitais dos maias. E é interessante observar que possui uma mistura de estilos de arquitetura nela. Ela fica no México, pertinho do mar, a 80 quilômetros da costa. Um dos elementos que mais chama a atenção na cidade é o Templo de Kukulcán. É uma pirâmide maia de 30 metros de altura, que curiosamente em suas laterais tem detalhes triangulares, que dependendo da época do ano, refletem a luz do sol e formam um desenho de uma serpente. Dizem que o fenômeno representa a passagem de uma nova estação. Muitas pessoas vão visitar Chichén Itzá, principalmente na época dos equinócios, para ver o fenômeno. E agora, para a quinta maravilha do mundo, vamos para a Europa, mais especificamente na cidade de Roma. Pois a quinta maravilha é o Coliseu. O Coliseu foi construído entre o ano de 72 e o ano 80 para a realização de combates de gladiadores e espetáculos. Era um anfiteatro feito para entreter a população após o reinado de Nero, que botou fogo em Roma. Inclusive, seu nome original é Anfiteatro Flávio, ou Flaviano, pois foi erguido durante a dinastia Flaviana. O Coliseu foi construído pelo imperador Vespasiano e em seu auge era capaz de abrigar 50 mil pessoas. Sendo assim, o maior anfiteatro do mundo,
Hoje em dia, grande parte do Coliseu se perdeu por conta dos saques de terremotos ao longo do tempo, deixando ele meio arruinado. Mas isso não impede que ele seja a maior atração turística de Roma, quiçá da Itália. A sexta maravilha é a cidade arqueológica Petra, que fica na Jordânia. É uma cidade bem velha. Estima-se de que tenha sido fundada em 312 a.C. e desde então foi povoada por diversos povos, como por exemplo os hebreus, os gregos, os romanos e os bizantinos. Mas ela foi inicialmente povoada pelos nabateus. Na época, ela foi uma cidade comercial muito importante por estar perto das rotas comerciais. Sua arquitetura é helenística. Ela é conhecida também como a Cidade Rosa, porque as rochas do local tinham essa cor. Hoje em dia resta pouco de Petra. A maior parte da cidade se tornou ruínas, graças a um terremoto do passado. Mas a pouca parte que restou, como El Kazne, ou Câmara do Tesouro, faz de Petra a atração turística mais visitada da Jordânia. E a sétima e última maravilha do mundo é a Grande Muralha da China. Estima-se que ela tenha começado a ser construída no século 7 a.C., mas seu trecho mais famoso começou a ser construída em 220 a.C. por Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Quando eu digo seu trecho mais famoso, é porque a Grande Muralha não foi construída toda de uma vez só. Ela foi construída ao longo dos séculos por diferentes dinastias, povos e diferentes materiais para proteger as suas terras. Originalmente chegou a ter mais de 21 mil quilômetros de extensão, com uma altura média de 7 metros. Hoje em dia, existe apenas o trecho da muralha construído pela dinastia Ming, que tem 8.850 km de extensão. A Grande Muralha da China é um importante ponto turístico do país. Além das 7 maravilhas, temos também a Grande Necrópole de Gizé, aquelas pirâmides enormes que ficam no Egito, ao lado da Esfinge. A Necrópole de Gizé recebeu o título de Maravilha Honorária, por ser a única das 7 maravilhas da antiguidade que está de pé até hoje, o que é impressionante, visto que ela está lá desde 2589 a.C. Mas falaremos sobre as pirâmides no próximo vídeo, que falará sobre as 7 maravilhas da antiguidade. Nos vemos lá! E é isso aí, galera, espero que tenham curtido esse vídeo. Comenta, compartilha, manda pra todo mundo, pra avó, pra tia, pro papagaio, pro cachorro. E se você curte nosso conteúdo, nos ajude no apoia.se/canalrevisão. E se tiver alguma dica, mande para o nosso e-mail, que é contato@canalrevisão.com.br. E é isso, valeu e tchau!